Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai dar continuação à nossa última aula, que foi relação de Euler, né, aplicado para os trapézios. Né? Então a gente definiu o que era a mediana de Euler mais uma vez, vimos as propriedades da mediana de Euler em relação ao trapézio e aplicamos a relação de Euler para a mediana de Euler no trapézio especificamente. Bom, eu encerrei a nossa última aula passando um exercício em que eu dava um trapézio ABCD, onde as bases mediam 14 e 4 e os lados não paralelos mediam 7 e 5. E o que o problema pedia era exatamente a medida do segmento que unia os pontos médios das bases desse trapézio, no caso aqui, o segmento MN, né, que eu já deixei chamado aqui de X. Bom, então vamos resolver esse problema que a gente viu na nossa última aula. Bom, para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar as diagonais desse trapézio. Então, vou traçar aqui a diagonal AC e BD. Então, aqui estão as duas diagonais do trapézio. Essa diagonal AC, eu vou chamá-la de P, medida dela de P. E a diagonal BD, eu vou chamar a medida dela de Q. Tranquilo? Bom, então o que nós vimos? Nós vimos que, num trapézio, a soma dos quadrados das diagonais é igual à soma dos quadrados dos lados não paralelos, mais o dobro do produto entre quem? Entre as bases. Foi isso que a gente viu. Então, sendo assim, o que nós temos é P ao quadrado mais Q ao quadrado igual a o BC, que vale 7, ao quadrado, mais o AD, que vale 5, ao quadrado, mais 2 vezes 14 vezes 4. Bom, então, 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado é igual a 25. E 2 vezes 14 vezes 4 é a mesma coisa que 8 vezes 14. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 1, 8, com 3, 11. Então, essa soma é a soma desses caras. E disso eu posso dizer, então, o quê? Que P ao quadrado mais Q ao quadrado vai ficar igual a 2 mais 5, 7, mais 9, 16, vai 1. 1 com 2, 3, com 1, 4, com 4, 8. E aí, esse 1 sobrou, então fica o quê? 186. Bom, então, a soma dos quadrados das diagonais desse trapézio é igual a 186. Bem, a grande sacada para você resolver esse problema, né, era a seguinte: além de calcular isso, era você pegar e ligar os pontos médios das bases com os pontos médios dos lados não paralelos. Então, tracei aqui, ó. Digamos que o ponto médio do lado AD seja R e que o ponto médio do lado BC seja S. Certo? Então, repare o seguinte, esse segmento RM, ele é a base média do triângulo ADC. Logo, ele é paralelo a AC e vale a metade de AC. Como a gente definiu AC valendo P, então RM vale P sobre 2. De maneira análoga, o que eu tenho? Eu tenho que o segmento SN, ele é a base média do triângulo quê? Do triângulo BCA. Uma vez que esse cara é ponto médio desse segmento e esse cara é ponto médio desse segmento. Então, dessa forma, esse segmento SN é paralelo a AC
e vale a metade de AC. Então, como AC vale P, esse cara aqui então vale o quê? P sobre 2. Tudo bem? Bom, da mesma forma, SM paralelo a BD, porque é base média, e vale a metade, ou seja, então esse cara vale Q sobre 2. E RN também é base média do triângulo aqui, no caso, ABD, então ele também é paralelo a BD e também vale a metade da base, ou seja, vale o quê? Q sobre 2. Então repare comigo que eu tenho que RM é paralelo a C e AC é paralelo a SN. Então RM é paralelo a SN. Tranquilo? Da mesma forma, RN é paralelo a BD e BD é paralelo a SM. Então, RN é paralelo a SM. Então, como eu tenho nesse quadrilátero, né, RM e SN, os lados opostos paralelos, então esse quadrilátero, ele é o quê? Ele é um paralelogramo. Tranquilo? E se eu ligo o segmento RS, o que eu obtenho? Eu obtenho que esse segmento RS, ele é base média do trapézio ABCD. Como ele é base média do trapézio ABCD, então eu tenho que RS é paralelo às bases e ele vale o quê? A metade da soma. Logo, eu tenho então que o RS ele é igual a AB mais CD sobre quem? Sobre 2. O AB vale 14. O CD vale 4. Então, 14 mais 4, 18, dividido por 2 dá 9. Então, o segmento RS, ele vale 9. Então, vamos guardar essa informação que eu vou precisar dela. Só que se você olha para o quadrilátero MSNR, esse RS, ele é diagonal desse paralelogramo. E o segmento MN, ele também é diagonal do paralelogramo. E aí, lembrando, né, suas aulas de quadriláteros notáveis, lá no 8º ano, você tem que as diagonais de um paralelogramo, elas cortam-se aonde? Elas cortam-se no ponto médio. Então, digamos que esse ponto aqui seja o ponto J. Então, esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui é igual a esse. Então, eles cortam-se aonde? Eles cortam-se no ponto médio. Então, se eu aplicar a relação de Euler no paralelogramo, a única coisa que vai acontecer é que a mediana de Euler, nesse caso, é um ponto. E a medida de um ponto é 0. Então, passo 1, passo 2, passo 3. O passo 3 vai ser aplicar a relação de Euler para o paralelogramo. Então, o que nós temos? A soma dos quadrados dos lados. Então, P sobre 2 ao quadrado, mais Q sobre 2 ao quadrado. E como os lados opostos são iguais, fica esse produto vezes 2 é igual a quê? É a soma dos quadrados das diagonais, então fica RS ao quadrado, que é 9, mais MN ao quadrado, que é exatamente o que eu quero, que é o X, mais 4 vezes o quê? A medida da mediana de Euler, que nesse caso é 0, porque a nossa mediana de Euler é exatamente um ponto. Então, dessa maneira, isso aqui vai para 0. Isso aqui fica como? P ao quadrado mais Q ao quadrado sobre 4. Certo? Onde esse 4 simplifica com esse 2, aqui fica 2 e aqui fica 1. Bom, mais P ao quadrado mais Q ao quadrado é igual a 186. Então, 186 dividido por 2 dá
93. Então, fica 93 igual a 81 mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 12 e, portanto, x é igual a 2 raiz de 3. Se você lembrar da aula passada, era a letra C. Certo? Então, para achar essa medida de segmento, a gente aplicou a relação de Euler no trapézio, achando a soma dos quadrados das duas diagonais. A gente usou a base média do trapézio para achar a medida da diagonal desse quadrilátero. E a gente aplicou a relação de Euler no paralelogramo, né, percebendo que a mediana de Euler no paralelogramo é um ponto e a medida do ponto é zero. Então, usando tudo isso, a gente chegou à medida do segmento que ele queria e dessa forma a gente matou a nossa questão. Bem, na resolução do nosso problema, a gente utilizou a relação de Euler para um paralelogramo. De fato, a gente pode generalizar esse resultado para um paralelogramo qualquer, né? Então, considera aqui um paralelogramo de ABCD, de lados A e B, né, as medidas dos lados, né, opostos, e as diagonais AC e BD, onde a diagonal AC mede P e a diagonal BD mede Q. Então, lembrando, mais uma vez, né, as diagonais de um paralelogramo, elas cortam-se no ponto médio. Então, nesse caso, né, a nossa mediana de Euler, ela se resume a um ponto. Então, aplicando a relação de Euler aqui, o que nós temos? A gente tem que A ao quadrado mais B ao quadrado vezes 2 fica igual a quê? Fica igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado mais 4 vezes a medida da mediana de Euler ao quadrado, que é zero. Então, 4 vezes 0 dá zero. E o que a gente chega é o quê? É que num paralelogramo, a soma dos quadrados das diagonais é igual ao dobro da soma dos quadrados dos lados. Ou seja, isso vale para qualquer paralelogramo. Qualquer paralelogramo a gente tem essa relação. Certo? Então a gente usou no exercício, né, mas generalizando o que a gente tem para qualquer paralelogramo é isso. A soma dos quadrados das suas diagonais é igual ao dobro da soma dos quadrados dos seus lados. Certo? Bom, então, dessa maneira a gente encerra a nossa aula de hoje.